Psoríase Brasil apresenta Doenças de Pele. Olá, bem-vindo ao podcast da Psoríase Brasil. Eu sou a jornalista Ana Paula Dixon, coordenadora de comunicação da Associação Brasileira de Psoríase, artrite psoriásica e de outras doenças crônicas de pele. Neste episódio, nós vamos falar sobre soluções e impactos das novas tecnologias na vida do paciente com psoríase. Para tratar deste tema, recebemos o Dr. Rafael Tomás, que é médico dermatologista, doutorando em dermatologia pela Unifesp e gerente médico da Janssen. Doutor Rafael, primeiramente, muito obrigada por aceitar nosso convite para tratar deste assunto tão importante para os pacientes. Obrigado pelo convite, Ana Paula. Eu fico muito feliz de estar aqui hoje com você e os ouvintes desse podcast. Então, para a gente dar início a esse nosso bate-papo, eu gostaria que o senhor explicasse o que são as novas tecnologias para a doença psoriásica. Bom, o tratamento da psoríase evoluiu muito nos últimos anos. E isso aconteceu porque a ciência tem descoberto cada vez mais as principais vias de inflamação da doença. Antigamente, a gente não tinha muita opção, não é? A gente tinha, então, o tratamento tópico, tinha a fototerapia e alguns medicamentos orais. Mas hoje, a gente tem uma vasta gama de medicamentos que são eficazes e seguros, que nós chamamos de biológicos. Dentro até do próprio Consenso Brasileiro de Psoríase, que é uma publicação da Sociedade Brasileira de Dermatologia, os biológicos são indicados para pacientes que têm uma psoríase mais moderada, grave, e que não respondem ou que possuem alguma contraindicação ao tratamento convencional. Então, hoje em dia, a gente entende, o dermatologista conta com uma opção terapêutica mais avançada aí dentro do fluxograma de tratamento da psoríase. E como é que esses medicamentos atuam no organismo do paciente, combatendo essa doença? Os biológicos, de uma forma geral, eles têm uma ótima eficácia na pele. Isso quer dizer que esses medicamentos costumam levar uma resolução muito pronunciada do vermelhidão, da descamação, da infiltração provocadas pela psoríase. Quero destacar que esses medicamentos, eles são construídos a partir de biotecnologia, ou seja, eles são anticorpos que são capazes de silenciar a inflamação da psoríase, como se fossem mísseis teleguiados, silenciam a inflamação onde precisa. Então, eles atuam de uma forma mais definida nessas vias inflamatórias porque eles foram desenvolvidos para esse propósito. De uma forma geral, esses medicamentos são injeções que são aplicadas geralmente uma vez por mês, ou uma vez a cada 2 meses, ou até mesmo uma vez a cada 3 meses, o que traz um grande conforto para o paciente. Essas seriam algumas das vantagens, por exemplo, desses medicamentos perante os anteriores mais antigos, digamos, né? Sim, eu diria também que outras vantagens dos biológicos são principalmente a eficácia e a segurança. Então, quando a gente fala de eficácia, isso quer dizer que uma parcela significativa dos pacientes alcança um resultado clínico satisfatório, ou seja, uma pele sem lesões ou quase sem lesões. Além disso, outro ponto de destaque dos biológicos é a segurança, não é? Os medicamentos biológicos, de uma forma geral, são considerados muito seguros. Mas antes da prescrição do biológico, o médico vai solicitar uma série de exames para avaliar se o paciente é um bom candidato. E durante o tratamento também, o médico acompanha de forma próxima a evolução do paciente. O senhor sabe que nós, como associação, a gente recebe algumas dúvidas de pacientes. E alguns ainda têm medo, creio que por desconhecimento dos biológicos. Então, existiria, assim, contraindicações ou efeitos colaterais, que são perguntas que chegam bastante para nós pelas nossas redes sociais ou mesmo pelo nosso site. Bom, Ana, essa é uma pergunta muito interessante. No consultório também ela é muito recorrente, não é? Do ponto de vista prático, todo medicamento pode apresentar algum efeito colateral em potencial. Mas o que a gente vê, os biológicos, de uma forma bem ampla, são considerados bastante seguros. Alguns pacientes podem apresentar um episódio de resfriado, alguns pacientes podem ter reações no local da injeção, como um discreto inchaço, uma discreta vermelhidão, uma discreta dor no local. Alguns casos mais raros, alguns pacientes podem ter dor de cabeça transitória ou algum quadro de náuseas no dia da injeção. Agora, falando de contraindicação, pacientes que têm sabidamente alguma alergia a algum dos componentes da fórmula não podem usar. Mas antes do uso do biológico, o paciente ele vai ser submetido a uma série de exames para garantir para o médico que ele tem segurança de iniciar o uso. Então, os exames vão tentar abordar se o paciente tem alguma infecção ativa, se ele já teve algum contato ou histórico de tuberculose ou histórico
histórico de alguma neoplasia, entre outros fatores. E se tiver algum desses elementos, durante a abordagem pré-biológico, o médico trata de forma que o biológico possa ser introduzido com segurança. Então, o que eu quero dizer é que toda a saúde do paciente é checada antes do início de tratamento para garantir que o seu uso seja feito com segurança. E uma questão, esses medicamentos agem assim no corpo do paciente por quanto tempo? Olha, é um pouco variável o tempo aí de duração dos biológicos no corpo. Existem a classe de biológicos, existem hoje diferentes tipos, e cada molécula tem uma particularidade. Agora, o que chama atenção é que cada tipo de biológico tem uma periodicidade aí na quantidade de injeções que o paciente usa na fase de manutenção. Então, por exemplo, tem um biológico que o paciente pode necessitar de uma injeção mensal, um outro biológico pode ser uma injeção a cada 2 meses. Existem ainda alguns mais novos que são até a cada 3 meses, uma injeção. Então, é um pouco variável, depende de cada molécula. Cada molécula tem o seu perfil aí de tempo que age no organismo e, de uma forma geral, a resposta clínica é alcançada ao longo aí de algumas semanas, meses de uso. E há alguma desvantagem dessas novas tecnologias em relação às anteriores que se utilizava até antes do surgimento ou da aprovação dos biológicos no Brasil? Bom, Ana, do ponto de vista prático do consultório, a gente entende que quanto mais opções terapêuticas o dermatologista tiver, melhor. Então, os biológicos entram aí também como mais uma ferramenta de tratamento no arsenal terapêutico do dermatologista. Quanto mais opções nós tivermos, melhor. Cada medicação tem o seu perfil de indicação para um paciente. Então, vamos relembrar aqui, a medicação tópica também é útil, a fototerapia tem sua utilidade, as medicações orais, na forma de comprimido também, e os biológicos também entram nesse conjunto aí, nessa coleção de tratamentos como mais uma opção e, como eu disse, ela é indicada de acordo com a necessidade do paciente. Quando os pacientes fazem uso de biológico, pode ocorrer de eles usarem também conjuntamente algum tratamento tópico? Sim, o paciente que faz uso de biológico, não é incomum também ele precisar de uma combinação de tratamentos. Então, por exemplo, hidratação cutânea com cremes, isso é sempre recomendado. Algumas vezes, pomadas, lesões de psoríase que ainda estão persistentes, a pomada de corticoide pode ser usada junto com supervisão médica. Alguns outros casos, pacientes que fazem uso de biológico também podem necessitar de combinação com outro medicamento oral, tudo isso sob supervisão. Fototerapia, da mesma forma. Então, cada caso é um caso. O médico pode combinar terapias de acordo com o critério clínico dele. Existem alguns casos que uma combinação funciona melhor que outra, mas, novamente, cabe ao dermatologista entender como o paciente responde a cada uma delas. Uma questão, existem casos em que não é recomendado o uso de biológicos? Bom, pacientes que têm psoríase leve, por exemplo, não precisam usar biológico, Um quadro leve costuma responder muito bem aí a um tratamento tópico, ou pacientes que também têm psoríase que não impactam tanto na qualidade de vida podem fazer tratamentos mais simplificados. Agora, existem pacientes que não devem usar biológico por conta de problemas de saúde que possuem. Então, por exemplo, se um paciente tem uma infecção urinária ativa ou uma sinusite, ele tem que tratar primeiro esses problemas antes de usar o biológico. Outro exemplo, um paciente que tem uma tuberculose latente, já teve uma tuberculose no passado e não tratou. Primeiramente, tem que tratar a tuberculose ou o histórico de tuberculose latente para ele poder usar um biológico. Agora, cada biológico aí também existe um perfil, que a gente chama de comorbidades. O paciente pode ter outros problemas de saúde conjuntamente. Então, por exemplo, o paciente pode ter uma doença inflamatória intestinal junto com a psoríase, daí um biológico específico pode ser empregado, ou um paciente tem um risco cardiovascular mais aumentado, uma outra classe pode ser implementada. Então, a gente tenta entender qual é o perfil do paciente, do seu estado de saúde atual, quais outros problemas de saúde ele pode ter, para indicar, então, com mais precisão o biológico apropriado. E no caso, mulheres gestantes ou lactantes, teria alguma limitação de uso? Bom, mulheres que estão grávidas, o ideal é esperar terminar a gestação para começar o tratamento com biológico. Além disso, para mulheres que já usam biológico, é interessante que elas usem um método contraceptivo durante o tratamento. Agora, em relação às crianças, existem hoje no Brasil somente 2 biológicos aprovados para a psoríase nessa faixa pediátrica, Então, só existem duas opções para crianças e adolescentes.
Para os adultos, existem mais opções terapêuticas. Esses medicamentos, doutor Rafael, eles são encontrados ou são fornecidos pelo SUS? Olha, a gente tem, né, atualmente o SUS, Sistema Único de Saúde, e nós temos uma grande vitória aí no sistema público, porque o SUS ele já está estruturado, ele está capacitado para fornecer o tratamento para psoríase nas suas mais variadas formas. Então, o SUS disponibiliza desde medicações tópicas, não é, como pomadas de corticoide nas unidades básicas de saúde, existe também a disponibilidade de fototerapia em ambulatórios especializados e também existem medicamentos de dispensação especial, aqui eu estou falando então do metotrexato, da citretina e dos biológicos nas farmácias de alto custo. Então, essa é uma grande conquista para a população brasileira, encontrar tratamento de qualidade dentro do SUS. E como é que está a questão nos planos privados de saúde? Esse ano é um ano que a gente teve consulta pública, está tendo ainda, não? Nós estamos gravando este programa, bom, a gente falar agora no final de novembro. Hoje estamos no dia 27 de novembro e temos a questão da incorporação ou não dos medicamentos biológicos pelos planos privados. Como é que está esse panorama atualmente, doutor Rafael? Atualmente, quando a gente fala de psoríase, os planos de saúde cobrem a fototerapia, mas eles não possuem obrigatoriedade de cobertura dos medicamentos biológicos. Entretanto, esse ano nós estamos tendo aí uma ampla discussão, né, na Agência Nacional de Saúde, a ANS, com os diversos atores envolvidos no tratamento da psoríase, para a inclusão dos biológicos no rol de procedimentos obrigatórios. Então, é esperado que no ano que vem nós já tenhamos aí um posicionamento favorável em relação à incorporação desses biológicos pelos planos de saúde. Agora, quando a gente fala da artrite psoriásica, né, uma outra doença, pode acompanhar aí a psoríase em cerca de 1/3 dos pacientes, aí sim, os planos de saúde já cobrem os biológicos para a artrite psoriásica, já está incluído no rol da ANS. E a gente vê, né, que a psoríase pode acompanhar a artrite psoriásica, que é uma doença que pode se manifestar com dor, com inchaço nas articulações, além também de deformidades. Bem lembrado. Nós estávamos falando aqui, eu estava falando de psoríase, mas como a nossa pauta é doença psoriásica, entra também a artrite psoriásica. Doutor Rafael, os pacientes que fazem uso do imunobiológico e que já não está mais dando certo, quais são os critérios para a escolha de troca do medicamento, que é outro tema também recorrente assim, de perguntas entre os pacientes que seguem a nossa associação? Bom, a troca de biológicos deve ser feita de uma forma muito criteriosa pelo dermatologista, não é? A gente sabe que alguns biológicos permitem ajuste de dose, então algumas vezes o biológico pode começar a não demonstrar uma eficácia tão significativa, mas ainda assim a bula permite um ajuste de dose, possibilitando então um aumento da dose ou uma redução do intervalo das drogas. Agora, para cada biológico, a gente tenta estimar aí um tempo, né? O paciente está falhando, né? Então, muitas vezes o paciente está respondendo muito bem, 6 meses de medicação, 1 ano, ou até mesmo 5 anos e começa a aparecer uma ineficiência da resposta clínica. Então, o médico tenta entender quais são os fatores que estão levando a essa possível falha e julgar criteriosamente quais são os elementos que podem levar à tomada de decisão para troca. Como eu disse, o paciente que tem alguns outros problemas de saúde pode se beneficiar de alguns biológicos específicos que também vão tratar o outro problema de saúde, por exemplo, uma doença inflamatória intestinal ou mesmo uma artrite psoriásica. Então, cada caso é um caso e o médico dermatologista vai estar aí muito atento e muitas vezes até dialogar com o reumatologista, se for necessário, uma troca de medicação se a artrite psoriásica estiver envolvida. E qual o período em que os imunobiológicos costumam, se é que existe um período comum, começam a fazer efeito no paciente que começa a utilizá-lo? Essa informação é muito interessante porque a ciência, a pesquisa em dermatologia com os biológicos tentam estimar a eficácia já nos primeiros meses de uso, né? Então, grande parte dos estudos mostram que o benefício clínico do biológico já se encontra com 12 semanas ou 16 semanas de uso contínuo. Mas o que a gente observa na prática clínica é que vários pacientes, depois de 1, 2 injeções, já tem uma melhora muito importante da pele. E essa melhora vai progredindo ao longo das semanas, ao longo dos primeiros meses, progressivamente. Então esse é um ponto muito interessante e é um pouco variável também de biológicos. Uns respondem são mais rápidos que os outros, mas de uma forma geral, com 12, 16 semanas, uma resposta clínica significativa já pode ser alcançada com os pacientes. Existe percentual de resultados positivos nos pacientes que utilizam biológicos? Sim. Cada biológico, o fabricante que faz
elas conduzem uma pesquisa de uma forma muito criteriosa para avaliar se esse medicamento tem eficácia durante um período de tempo determinado. Então, compara-se com o que a gente chama de placebo, né? Uma injeção que não contém aí o medicamento, para tentar avaliar. Essa injeção funcionou mesmo no paciente? Então, cada estudo coloca geralmente uma semana variável para avaliar o desfecho primário, né? Geralmente ocorre com 12 semanas ou 16 semanas para categorizar se alcançou aí a meta de tratamento necessária para aquele estudo. Outra questão que também é bem recorrente, se os biológicos podem alterar a pressão? Olha, de maneira geral, não, né? Entretanto, é muito importante o paciente monitorizar sua pressão arterial ao longo do tratamento da psoríase. Por quê? Porque os pacientes com psoríase têm maior chance de ter pressão elevada por conta da própria doença, não do biológico. Agora, existe um outro medicamento oral para psoríase chamado de ciclosporina. Esse sim, pode aumentar a pressão e merece monitoramento. Doutor, qual é a diferença entre os medicamentos biológicos e os biosimilares? Os biosimilares, eles são medicamentos muito parecidos com os biológicos já comercializados, né, que a gente chama de biológicos de referência. Os biosimilares, eles surgem depois da expiração das patentes desses medicamentos de referência, com o objetivo, então, de reduzir os custos do sistema de saúde. Agora, desde 2010, a Anvisa já regulamenta o uso dos biosimilares, entretanto, aí pela complexidade da produção, e tem alguns pontos polêmicos, né? Pequenas diferenças na produção podem levar aí a pequenas alterações de eficácia e segurança. Essas variações podem ocorrer nos biosimilares porque eles vêm de linhagens celulares distintas que fabricam, né? As fábricas também são distintas dos medicamentos de referência. Então, esse é um ponto de atenção que a Anvisa tem na regulamentação desses produtos biosimilares que vão começar a entrar no mercado cada vez mais. E a troca de medicamento de um biológico para um biosimilar, isso também ocorre bastante no nosso Sistema Único de Saúde, correto? O que acontece hoje, a Anvisa, né, a própria Anvisa, ela coloca que a avaliação médica é fundamental nos casos de troca de produtos biosimilares. E a própria Sociedade Brasileira de Dermatologia apoia principalmente aí o uso dos biosimilares para pacientes que vão tomar o biológico pela primeira vez, ou aqueles que vão precisar de uma troca, uma única vez, mas com o consentimento do médico, né? O que é muito importante enfatizar é que o médico precisa ter essa ciência de que essa troca, se for feita, tem que ser com o consentimento dele, com a recomendação dele. Nós já fizemos algumas abordagens sobre esse tema e foi bem complexo, bem interessante, inclusive. Pelo que eu me recordo, falamos com o especialista, ele estava comentando que nem sempre o médico acaba tendo nem sempre ele é consultado, mas que os pacientes têm esse direito, né? Inclusive um tema de farmacovigilância, correto? Perfeito. Essa é uma grande luta, não é, dos médicos dermatologistas de manterem aí com precisão, sabendo o que os seus pacientes tomam, para que eles tenham segurança durante a sua jornada terapêutica do que está fazendo efeito e do que não está. O senhor teria alguma dica assim, para dar para esses pacientes que possam vir a estar nessa situação, né, de troca de medicamento, assim como ele deve proceder? Se tem algum órgão que ele possa recorrer, perguntar ou mesmo entrar em contato? O primeiro ponto, eu acho que é importante alertar o médico que o assiste, que prescreve, de que essa troca está sendo prevista, né, na farmácia. Então, é muito importante comunicar ao médico assistente para ele ter a ciência de que isso vai acontecer e como ele vai reagir. Eu acho que o primeiro ponto aí é comunicar ao médico para juntos com o paciente tomarem a melhor decisão para cada caso. Doutor Rafael, e agora que nós nos encontramos ainda nessa fase de pandemia, esse ano com a questão do Covid, esses imunobiológicos são recomendáveis nesta época em que nós estamos vivendo? Olha, a pandemia veio, não é, nesse ano com uma grande surpresa para todos nós e os médicos estão aprendendo muito aí ao longo do tempo como manejar os pacientes que usam biológico de uma forma geral durante a vigência da pandemia pelo Covid. Então, os pacientes que fazem uso de biológico, eles podem continuar o tratamento com o mesmo. Agora, se o paciente começar a ter sintomas, né, sugestivos de Covid, ele deve comunicar ao seu médico que ele poderá, então, suspender a medicação enquanto a infecção estiver vigente, retomando, então, depois da resolução do quadro. Agora, para tratamentos que vão ser iniciados com biológico ainda durante a pandemia, o médico e o paciente devem decidir aí a relação risco-benefício para cada caso. Tem muito paciente que piorou durante a pandemia por cenários de estresse, tem muito paciente que está desassistido porque não consegue ir à consulta. Então, a gente entende aí que o médico e o paciente, durante a pandemia, devem tomar essa decisão compartilhada e avaliar a relação risco-benefício para ter uma melhora clínica mesmo durante a pandemia. Doutor Rafael, e o senhor, que é gerente médico de uma grande empresa de medicamentos, a Janssen,
existe hoje novos tratamentos vindo no futuro breve que possam ser ainda mais eficazes que os biológicos? Ou o que o senhor pode nos contar dentro dessa área assim, de novidades? Quais são os panoramas que esse paciente de doença psoriásica tem para o seu futuro? Bom, o futuro do tratamento da psoríase é muito otimista, né? Cada vez mais nós temos diversas opções terapêuticas para pacientes que não respondem adequadamente. Então, novos biológicos são previstos aí para os próximos 5 anos. A gente sabe que um paciente que não responde ao biológico pode se beneficiar de outro. Então, como eu disse lá no começo da entrevista, né, nós temos mais opções, sempre vai ser benéfico para os pacientes. Sempre vai ter aí uma oportunidade, uma cartela de opções na mão do médico para poder optar. E cada vez mais os biológicos têm ficado mais eficazes, né? Limpando a pele cada vez melhor e também se tornando mais seguros. Então, acho que essa é a grande evolução que a gente vai ter no futuro. Medicamentos cada vez mais eficazes, mais seguros e também medicamentos que trazem um conforto aí na posologia, né? Medicamentos que você pode aplicar uma vez a cada 2, 3 meses e ao longo desse tempo você até esquece que tem que tomar remédio, porque é uma injeção. E seguir com acompanhamento médico mais afastado. Acho que esse vai ser o futuro aí. Então, o tratamento da psoríase envolve cada vez mais também entender essas vias inflamatórias, né? Antigamente era uma ciência que nós tínhamos muitas dúvidas, mas hoje a gente entende como a inflamação na pele tem alguns trilhos, alguns caminhos, e como que a gente consegue silenciar essa inflamação da psoríase e também da artrite psoriásica. Então, quem tem psoríase deve seguir com otimismo. Quem não está tratando, buscar um atendimento especializado com o especialista, com o dermatologista, porque existem várias opções hoje em dia, tanto no SUS e também no sistema privado. Doutor Rafael, muito obrigado. O senhor gostaria de acrescentar mais alguma questão a esse nosso bate-papo do podcast? Bom, novamente eu gostaria de agradecer o convite para participar desse podcast. Os ouvintes em casa podem me seguir nas redes sociais, no Instagram. Eu me chamo Dr. Rafael Tomás, Rafael com F, e Tomás, T-O-M-A-Z. No meu Instagram vocês vão poder encontrar posts e vídeos informativos também sobre a saúde de quem convive com psoríase. Olhem que eu já entrei lá e realmente indico. Está cheio de conteúdo bacana que o Dr. Rafael desenvolve para vocês, pessoal. Entrem lá e confiram. Então, pessoal, eu agradeço muito a audiência e eu lembro a todos que a assinatura do nosso canal é gratuita. Assine na sua plataforma ou no seu agregador favorito e recomende este podcast. Siga também nossa página no Facebook, que é Psoríase Brasil, ou no Instagram pelo perfil Psoríase Brasil _oficial. Ou ainda no nosso site psoriasebrasil.org.br. Então, doutor Rafael, muito obrigado. Obrigado a todos pela audiência. Um abraço e até o próximo episódio.